Olá, meu nome é Charlie Milubergo, eu sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos Literários da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou bolsista CAPES e a presente comunicação é fruto da minha dissertação de mestrado e é intitulada Alquimia do Tempo e do Discurso em Fullmetal Alchemist, Problematizações do Ritmo e Tradução Intersemiótica. Bom, o meu objeto de análise, de estudo, é o mangá Fullmetal Alchemist, é escrito pela mangaka Hiromu Arakawa, é um mangá pertencente à demografia shounen e que tem uma vasta gama de prêmios, recordes de vendas e traduções intersemióticas, e narra ali a história de dois irmãos, Alphonse e Edward Elric, o alquimista de aço, em busca da lendária pedra filosofal para recuperarem aquilo que perderam quando cometeram o maior tabu da alquimia. Nessa busca, eles acabam se envolvendo com uma conspiração que coloca a vida de todos os habitantes do país de Amestris em risco. Pensando que, quando traduzido intersemioticamente, seja para anime ou seja para live action, o mangá como arte narrativa pode apresentar uma reorganização em seu discurso e seus modos de significar, dada a especificidade de cada meio, o objetivo é problematizar o ritmo nas traduções intersemióticas da obra, Fullmetal Alchemist, no âmbito do fluxo temporal da narrativa. Como aporte teórico é utilizado a teoria do ritmo, de Michonnik, a tradução intersemiótica de Plaza e os estudos de quadrinhos de MacLeod. O ritmo ele pode ser definido como o fator responsável pela organização do discurso e pela própria operação do sentido no ato discursivo. A tradução intersemiótica, que busca compreender a tradução entre diferentes sistemas de signos, propõe a análise tricotômica de leis de signos que permitem estabelecer e discernir as relações de manutenção, semelhança e coerência entre os signos para compreender como se dá esse tipo de tradução. Considerando, então, o diálogo entre a teoria do ritmo e a tradução intersemiótica, é possível compreender a historicidade na forma e em seu traduzir, como resgate e relação tensiva entre passado, presente e futuro, e que o signo, como conjunção que forma sentido, é construído no e pelo discurso. Assim, pensar o ritmo em tradução intersemiótica é pensar que a reorganização do sentido do discurso na forma estabelece uma forte relação entre original, tradução, recepção e possibilita novos modos de ser e significar. Considerando os legissignos na tradução intersemióticas, eles são aqueles que conferem um significado a uma forma, e há 3 tipos de legissignos. Transdutor, que é responsável pelo ganho e perda de informação estética, ou seja, por estabelecer uma relação de manutenção. Paramórfico, que é responsável pela referência e diferença entre os signos, e estabelece uma relação de semelhança. E o otimizador, responsável pela interpretabilidade e regularidade, e estabelece uma relação de coerência. Pensando a questão dos quadrinhos, e que o tempo é construído de forma justaposta e espacial pelos quadros e entre os quadros, torna-se interessante considerar a transição de aspecto para aspecto, que supera o tempo em grande parte, estabelece um olho migratório sobre diferentes aspectos de um lugar, ideia ou atmosfera. A questão dos quadros e dos requadros também, cuja forma pode influenciar a nossa percepção do tempo. E também a questão das palavras, que expressam aquilo que somente é expresso no tempo, que no caso é o som, e que muitas vezes acabam sendo necessárias para poder dar mais especificidade às figuras. Como recorte de análise, é enfocada a inserção da personagem Scar, que é um monge guerreiro sobrevivente da Guerra Civil de Chival e da campanha de extermínio executado pelo governo totalitário de Amestris, e que atua na narrativa como um justiceiro em busca de vingança em nome de seu povo e de seu Deus, e que realiza essa vingança por meio do assassinato de alquimistas que têm algum tipo de relação com o governo. Como objetos são utilizados, então, os primeiros 11 volumes do mangá, os primeiros 15 episódios do anime Fullmetal Alchemist Brotherhood e os 2 primeiros live actions, Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist A Vingança de Scar. Para análise, inicialmente é importante pontuar signos que se destacam em relação a essa personagem e a sua inserção na narrativa. Então, primeiro, a gente consegue perceber um jogo de luz e sombra, que é provocado pelos relâmpagos de uma tempestade.
O óculos da personagem também, que desempenha um papel bem importante na narrativa. A gente tem, né, também o alquimista da trama vital, que é o primeiro alquimista assassinado, né, pelo Scar. A presença da chuva, né, e dos olhos do personagem também, que são olhos vermelhos, né, que caracterizam ele como pertencente à etnia do povo estivaliano, né, que é marcado então por uma pele morena, cabelos brancos, né, e pelos olhos vermelhos, mas que no mangá, por ser preto e branco, acaba necessitando de uma certa especificidade. No caso das palavras, como é possível perceber na última imagem, né, que vai se dar um pouco depois na narrativa, né, devido a essa falta de cores. A gente tem também a questão da mão da personagem, né, que é o meio que ele usa para poder assassinar os alquimistas. Temos também a presença de um soldado, né, como elemento que vai ocasionar ali o encontro, né, entre o Scar e o protagonista, o alquimista de aço, né. Nessa cena a gente tem um quadro sem requadros, né, que marca uma certa suspensão temporal. E também a gente tem o elemento do relógio, né, e da onomatopeia ali, do badalar do relógio, né, que também vai ser importante para a gente pensar a questão temporal na nossa análise. Assim, pensando no fluxo temporal da narrativa, né, e do ritmo também no mangá, a gente percebe que o personagem ele é introduzido, né, em 7,5% da narrativa, com o assassinato do alquimista da trama vital. A gente tem, então, a informação dos olhos, né, que carecem da especificidade da palavra, que só vão acontecer posteriormente, mas a gente já tem a presença dos olhos ali, num primeiro momento. A gente tem uma menção à personagem e aos seus assassinatos. O soldado, então, identificando o alquimista de aço para o Scar, que vai incorrer ali no confronto entre os dois, e com a queda do óculos dele no confronto, a identificação de Scar como chevaliano. No anime, a gente consegue perceber, já pelas imagens, né, a manutenção de de alguns signos, né, e também de algumas diferenças. Pensando inicialmente na questão do fluxo temporal, né, a gente tem uma inserção um pouco mais adiantada, né, da personagem na narrativa, que acontece em 6,3%, com o assassinato do alquimista do Sangue de Ferro, né, ou seja, um outro alquimista, o que acaba incorrendo, né, numa outra menção, né, ao personagem, aos assassinatos. A gente tem, então, o assassinato do alquimista da trama vital, né, que de fato insere ele na narrativa em 7,8%, como no mangá, né, com a diferença, né, para o mangá de que, em vez do soldado, no caso do anime, quem identifica o alquimista de aço é o próprio Scar, né. E aí há o confronto e a identificação dele como Ishvaliano, né, tal como no mangá. Pensando já a questão dos legítimos, a gente pode perceber como manutenção, né? A questão do jogo de luz e sombra, pelo relâmpago, a questão da chuva, os óculos, a mão também, os olhos vermelhos, o assassinato do alquimista da trama vital, né? Já como paramórfico, né? Como diferença ali, né? A gente tem a tradução do signo do soldado pelo próprio Scar, né? Que vai identificar ali o alquimista de aço. E diferentemente do mangá, a gente tem no caso do relógio, né? A gente, em vez de ter, como no mangá, uma relação, uma progressão estática, né? Em que antes do soar do relógio é o Scar e o alquimista de aço. Eles ficam ali se encarando, né? Tendo transição de aspecto para aspecto entre os quadros até o badalar do relógio soar. No caso do anime, a gente vai ter, além do badalar do relógio, a gente vai ter o irmão também, o Alphonse, puxando o alquimista de aço para trás para desviar o golpe do Scar, né, o que provoca ali uma câmera lenta. Né? Então a gente tem uma relação de progressão diferenciada, né, em relação ao mangá. E como otimização, a gente tem, né, esse acréscimo do assassinato do alquimista de Sangue de Ferro e da menção a Scar, o que reforça, né, essa característica de justiceiro, né, em busca de vingança do personagem. E também temos uma música que é acrescentada à trilha sonora do anime, que tem um aspecto lírico, meio religioso, né,
e que vai dialogar então com essa inserção do Scar e esse encontro entre eles. Bom, no caso do live action, também pelas imagens, a gente consegue já perceber alguns signos que se mantêm, né, mas algumas diferenças. Pensando a questão do fluxo temporal, né, no caso do primeiro filme, né, o Scar ele totalmente deslocado do primeiro live action para o segundo, né, e acaba sendo inserido só em 33,3% da narrativa, com o assassinato do Alquimista de Prata, que no mangá acontecia bem posteriormente. E esse assassinato, né, do Alquimista de Prata, ele acaba sendo utilizado uma vez que o Alquimista da Trama Vital, ele morre no primeiro filme. E como o Scar ainda não havia sido introduzido, né, na narrativa, acaba havendo essa mudança, né, desse elemento e que acaba sucedendo ali várias outras mudanças, né. A gente tem então também a questão, né, de que no live action o Alquimista de Aço ele é informado sobre os assassinatos, né, então diferentemente do anime e do mangá ele também no caso do live action ele já sabia que havia um assassino à solta que possivelmente poderia procurar por ele. E o encontro entre ele e o Scar, ele é ocasionado, nesse caso, pela Mei-chan, que é uma personagem também que acaba sendo deslocada do seu contexto de inserção para esse contexto, né, para o contexto do Scar, mas que, embora né, seja ali o elemento que provoca o encontro entre os dois, não é responsável pela identificação do alquimista de aço, né, o que acaba acontecendo também, como no mangá, pelo soldado, né, que leva então ao confronto entre eles e a identificação de Scar como Chevalier. Pensando então em questão dos signos, a gente tem, né, no caso dos legissignos de manutenção, né, a gente tem ali o soldado, a gente tem a chuva, os óculos, a mão também, né, que se mantém. Mas como diferença, né, como legissignos paramórficos, a gente tem o alquimista de prata em vez do alquimista da trama vital. No caso da luz e sombra, a gente vai ter uma iluminação artificial, né, não é provocado por relâmpagos de uma tempestade. Em vez do óculos, né, durante o assassinato do alquimista de prata, a gente tem a presença de um capuz, que é removido, o que acaba contribuindo para uma otimização, né, ali um reforço da identidade do personagem, né, com os olhos vermelhos, que também é complementado pela especificidade da fala do alquimista de prata, né, identificando o Scar como chevaliano logo no começo. A gente tem ainda, né, como semelhança, o uso né, da personagem Mei-chan para poder ocasionar o encontro entre o alquimista de aço e o Scar. E no caso, a gente tem a substituição do relógio e do badalar do relógio pelo som de passos, né, do irmão, chegando até onde estão o alquimista de aço e o Scar, né, o que provoca, assim como no mangá, uma progressão estática, né, em que os personagens ficam parados até a chegada do Alphonse. Então, pensando na questão do fluxo temporal, a gente percebe que as traduções intersemióticas do ritmo provocaram diferentes modos de significar do discurso. No caso do anime, a gente tem um alongamento do ritmo pelo acréscimo de acontecimentos e de informações, e a gente tem também uma desaceleração do fluxo temporal pela progressão lenta, né, da câmera lenta, com o badalar do relógio. No caso do live action, a gente tem um encurtamento do ritmo pelo deslocamento de informações e personagens, tendo sido o Scar totalmente suprimido no primeiro filme, deslocado para o segundo, né, o que acaba provocando ali uma nova reorganização da narrativa e do discurso. E a gente tem também uma continuidade do fluxo temporal pela progressão estática, né? O tempo não chega a parar, mas os elementos se mantêm ali, né, em inércia até que haja um estopim para que se dê a ação. Assim, como considerações finais, a gente percebe, né, que a problematização do ritmo, né, no anime e no live action de Fullmetal Alchemist parte do diálogo entre a teoria do ritmo e a tradução intersemiótica, o que oferece novas possibilidades de análise de traduções intersemióticas, e como resultado, observa-se que a reorganização do discurso no âmbito do fluxo temporal produz relações de manutenção, semelhança e coerência na narrativa e, consequentemente, uma leitura que, embora se mantenha correspondente à do mangá, gera diferenças nos modos de significar do discurso.
Aqui estão as referências e